E o tema de hoje, a acne. A acne é um nome dado a espinhas e cravos que surgem devido a um processo inflamatório das glândulas sebáceas. Muito comum na fase da adolescência, ela também está presente na vida adulta de muitos brasileiros, principalmente nas mulheres. E além do incômodo das lesões, a aparência é um fator importante. O comprometimento estético determinado por alterações da pele pode atingir o lado psicológico e tornar um adolescente inseguro, deprimido e com consequências sérias que podem persistir pelo resto da vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Saúde e Fé. E para isso, vamos conversar com ela, que é a nossa queridíssima médica dermatologista, que a gente acolhe com muito carinho, doutora Ana. Doutora Ana, bom dia, bem-vinda. Entre, doutora, muito fique obrigada. à vontade. Que Deus abençoe, amém, que maravilha. Amém. Muito obrigada. Acne é um assunto sério, doutora? Muito sério. É o terror dos adolescentes? É o terror dos adolescentes. Tem solução? Tem solução. Vamos falar sobre isso então? Vamos. Por favor, doutora. Muito obrigada. Né? A nossa pele, doutor, é o nosso maior órgão, né? Isso, maior Diz que órgão tem um do corpo peso, humano. doutor, é verdade que tem um peso, a nossa pele tem é pesadinha, é isso? É pesadinha e é o maior órgão do corpo humano como um todo. Agora, claro que a gente não vai falar das doenças da pele, não é o assunto de hoje, mas um dos problemas da pele, principalmente na região do rosto, é a famosa acne, doutor. O que é isso, doutora? A acne é uma doença inflamatória do folículo pilosebáceo e das regiões onde tem glândulas sebáceas e pelos. Então, ela aparece geralmente no rosto, mas pode aparecer no colo, pode aparecer nas costas também, tanto nas meninas quanto nos meninos. Ou seja, é o próprio corpo, é o excesso de, digamos assim, dessa glândula sebácea? Durante a adolescência, a gente começa a ter um aumento de uma produção hormonal, né, de hormônios, de andrógenos, e principalmente esses hormônios fazem com que essas glândulas sebáceas comecem a produzir uma quantidade de sebo, de oleosidade acentuada, né? E dependendo do grau, isso perde o controle e começa a ter uma proliferação de bactérias dentro dessa glândula também. Agora, e a senhora falou assim que durante a adolescência a produção do hormônio, isso então não depende do tipo de pele, é o fato da explosão hormonal nessa faixa etária, doutora? Exatamente. E tem pessoas que têm uma tendência maior e outras têm uma tendência menor. Geralmente, quando os pais tiveram acne, a chance do adolescente ter acne é maior. Então tem um fator também hereditário aí, Tem doutora? também, tem também. Agora, doutora, ela tem um prazo para começar na adolescência, enfim, e tem um prazo também para terminar ou não? Então, geralmente, né, antigamente, é comum da adolescência, a gente não precisa se preocupar que elas vão desaparecer, vão sumir de acordo com o avançar da idade, né? Mas, hoje em dia, não é bem assim, existem acnes que ficam persistindo durante a idade adulta, né, e elas Chama-se acne também ou é outro nome acne na também, idade adulta? Acne também, acne da idade adulta ou recorrente ou persistente, tem algumas classificações, mas elas deixam cicatrizes, né, então a gente tem que instituir o tratamento quanto antes, melhor. A gente vê, doutora, assim, alguns adolescentes, alguns rostos, assim, todo sei lá, pinicadinho, perfurado, marcado. É o excesso de acne ali, doutora? Na verdade, o que aconteceu? O paciente teve as lesões de acne, não tratou adequadamente, geralmente, e ocorreram a formação de cicatrizes. E essas cicatrizes ficam para o resto da vida. Então, por isso que hoje em dia a gente busca um tratamento. A gente não espera, é uma fase da adolescência, vamos esperar passar que vai melhorar. Não, a gente tem que tratar ativamente. A limpeza, o lavar o rosto, né? Isso ajuda a desaparecer. Por que eu digo isso, doutor? Porque a gente vê uma enxurrada de propagandas desse ou daquele sabonete, enfim, use este porque esse tem o acnil, etc., que vai lá eliminar, né? E aí? Tem que lavar, né? Mas não com qualquer sabonete e nem a todo momento, porque senão piora, estimula mais ainda, porque a pele entende que a gente está tirando aquela proteção dela, natural. Ela vai reagir. E ela vai reagir estimulando produzir mais oleosidade ainda. Então, no máximo, umas 2 vezes ao dia, pode se lavar com um sabonete adequado para aquele tipo de pele. Com um sabonete adequado, não Adequado. é qualquer sabonete. Não é qualquer sabonete. Ou vai depender sabonete. também do meu tipo de pele? Exatamente, depende do tipo de pele, depende do tipo de acne,
né? Ah, é? Exatamente. Depende se, por exemplo, se está gestante, se não está gestante, se é uma pele mais sensível ou não. Então, não é qualquer sabonete. Ô, doutora Ana, o fato sim, de uma acne, de uma espinha, uma espinha, sempre tem aquela parte amarelinha ali, né, doutora? Assim, aí vem aquela dúvida, eu estouro ou não? E o que é essa parte amarelinha ali? A parte amarelinha, né, é um acúmulo de queratina e até de proliferação de bactérias. Tem né? bactéria ali? Tem bactéria ali. Tá inflamado, tá infeccionado e a nossa mão não é limpa, geralmente, e a gente vai lá e espreme a acne. Estoura. E aí, fica na unha? Fica na unha. E aí a chance disso piorar essa infecção e gerar uma cicatriz, que é aquele afundadinho da pele, é maior ainda. Então, o que fazer nesse esperar estourar por si só, doutora? É o ideal, é o ideal, né? A gente não recomenda, né, ficar cutucando, ficar manipulando as lesões, mas existem produtos secativos, existem tônicos que podem ser passados e fazer uma ação secativa, existem cremes que podem ser colocados no local e você evitar de ficar manipulando as lesões naquele local. Olha, gente, o assunto de hoje é acne. Acne é a mesma coisa que espinha? Mesma coisa que espinha, só um nome. Cravo também ou é outra coisa? Não, daí são processos diferentes da mesma doença, mas em fases diferentes. Fases diferentes. O cravo já é um... O cravo é um início do processo. Ah, o início? É um início do processo, né? A gente chama de comedão. No processo de inflamação? Um processo de inflamação. Então, mas é um outro tipo, é uma outra coisa. É uma outra coisa, não infeccionou ainda ali naquele local. Então, ele formou ali um acúmulo de sebo, de oleosidade. O cravo? O cravo. E aí tem o cravo aberto e o cravo fechado. Quando o cravo é fechado, ele é branquinho. A gente não vê ele pretinho. Quando ele se abre, aquele poro abriu, ele entra em contato com o ar e ele oxida e fica escuro. E fica pretinho. Então, ali ainda não tem proliferação de bactérias. E nesse caso também, eu vou usar a expressão, espremer e apertar ali, doutor, o cravo, porque vai ficar uma crateriazinha ali, uma cratera ali. Né? Então, existem maneiras de fazer isso profissionalmente, né, de uma maneira adequada, preparando a pele, como numa limpeza de pele, por exemplo, e aí você faz isso sem ter tantos riscos de gerar uma cicatriz na sua pele. Esses produtos esfoliantes aí, doutora, isso atrapalha, ajuda para quem tem um rosto de espinhas ou aí de acne? Às vezes, assim, num caso inicial de cravos somente, podem ser utilizados produtos esfoliantes, não em excesso, nem muitas vezes ao dia, no máximo uma vez ao dia, de uma forma suave, pode ser utilizado. Mas quando tem uma acne mais inflamatória, mais intensa, daí a gente evita um pouquinho. Uma acne não tratada leva ao quê? Né? As cicatrizes. As cicatrizes, aquelas marcas? Né? Podem levar, né? Podem não também, né? Não é uma ciência exata, mas pode ocorrer, né? A gente consegue visualizar. Tem imagem? Tem imagens, a gente consegue visualizar. Aqui a gente consegue ver tanto lesões inflamatórias, né? Lesões inflamatórias e também o aparecimento de cicatrizes. Então, são lesões mais deprimidas que aparecem na pele e essas cicatrizes perduram às vezes para o resto da vida. É um difícil tratamento das cicatrizes. Mas tem tratamento? Tem tratamento. A gente vai falar depois sobre o tratamento. Tem mais foto, doutora? Tem mais foto? Tem mais foto. Vamos mostrar foto. Eu gosto de mostrar foto. Aqui, essa região aqui é uma região muito comum que a gente chama de acne de mulher adulta. Né? Geralmente a mulher teve acne na adolescência, às vezes até não, e essa acne pode ter persistido ou aparecer na idade adulta e é comum nessa área da barba que a gente chama. Isso que eu ia perguntar, doutora, assim, às vezes assim um pelinho encravado, etc., ou não sai direito, pode... Sim. É só uma inflamação ou isso... Sim, porque o que ocorre? O processo da acne ocorre nas glândulas sebáceas e é onde tem os folículos de pelo também. Então, essa é na mesma região que ocorre a produção da acne. Lavar o rosto várias vezes durante o dia com água, só com água. Eu estou hidratando, né? Hidratando e ajuda também? Ajuda a piorar. Né? A piorar. Não pode lavar muitas vezes ao dia. Só com água, não vou colocar sabão, mesmo sabonete? Com água. Mesmo com água. Pode estimular a produção de excesso de oleosidade. Ah, é? Então, que nesse caso tem que... ter bom senso, né? Tem que ter, né? Tem que
né, ser criterioso. Colocar unha jamais. Jamais. Né? Isso é esperar. E posso colocar uma maquiagem por cima, doutora? Assim, tem muita gente assim, eu vou sair de casa, mas tem aquela espinha lá, eu vou colocar uma maquiagem para maquiagem também, para esconder. Existe, existem maquiagens hoje em dia indicadas para quem tem pele com acne, maquiagens mais leves, que não tem muita oleosidade, né, livre de óleo, com toque seco. O importante é que não pode dormir maquiado. Né? Tem que retirar a maquiagem antes de dormir, que senão entope os poros e pode piorar. Mas pode usar durante o dia a dia. Eu falei daqueles cremes esfoliantes, mas assim, e aqueles, muita gente faz assim, uma limpeza de pele profunda, usa aqueles famosos peelings, isso também, uma pele propensa a ter acne, isso piora ainda mais. Dependendo do peeling ajuda. Então, existem peelings que são indicados para acne, né? Então, o que é um peeling? É a aplicação geralmente de uma substância ácida que vai promover uma renovação da pele. E existem ácidos que são melhores para quem tem acne e ácidos que são melhores para quem tem manchas, enfim. E aí, cada médico vai indicar o melhor. Numa família assim, doutor, o papai, a mamãe e 3 irmãos, ou seja, um pode ter e os outros 2 não? Pode acontecer. Isso é injusto. É injusto, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Né? Mas a chance, né, deles terem, se o pai e a mãe tiveram, é maior, né? Com certeza. Elas vão perfurando assim camadas mais profundas da pele, doutora? Podem. É por isso que ficam as cicatrizes? É, por isso que ficam as cicatrizes. Elas têm, né, tem graus de acne, né? Então tem acnes que são mais leves, tem acnes que formam até cistos e nódulos por baixo da pele, e aí realmente o aparecimento das cicatrizes pode ocorrer e ser uma cicatriz pode virar assim sei lá, um queloide, alguma coisa assim, né? Pode. Aí é complicado de tirar, né? Principalmente em quem tem uma tendência de queloide, né? Então, pessoas asiáticas, pessoas de pele morena, têm uma chance maior de ter queloide. Algumas regiões do corpo também. Região de colo, costas, dessa região de mandíbula, uma região mais comum de ter o aparecimento de lesões de queloide, pode aparecer. Agora, doutor, assim, o fato, assim, sei lá, a mamãe tem, assim, um rosto, vou dar um exemplo, assim, a mamãe tem um rosto com acne, a gente viu algumas fotos assim, e aí, de repente, vai pegar a criança, o nenenzinho, vai encostar, vai fazer um carinho ali, eu posso passar, esse gesto pode contaminar caso estoure alguma espinha naquele momento ali? Não é tão comum, não. Tudo bem que o bebê, ele tem uma pele mais sensível, ele tem uma imunidade diferente, né? Não é prudente ficar, né, esfregando e, né, uma região infectada na pele de um bebê, né? Mas não que vá ter grandes problemas, mas é bom evitar, né? Ou seja, acho que a regra número 1 que a gente está aprendendo assim, é não estourar, por mais assim que é quase que automático, viu aquela bolinha, eu chamo, não é pus aquilo ali, não é? É uma formação de queratina, mas tem também bactérias ali. Tem bactérias ali. Essas bactérias são bactérias da pele ou bactérias... Bactérias, né, da pele. Da pele. Da pele e do próprio acne. Então tem o Propionibacterium bacterium acne, que é a bactéria causadora da acne. E ela pode migrar, por exemplo, se, sei lá, eu vou citar um exemplo, a pessoa estourou, limpou na roupa e de repente coçou o olho e o olho está lá e vai coçar o olho. Eu posso levar essa bactéria? E o que pode acontecer? Pode ter uma conjuntivite, por exemplo, num caso desse, né? Se for uma lesão no rosto que mais profunda e ficou manipulando e cutucando, pode gerar uma inflamação na pele, de tecidos da pele mais profundos, uma celulite que a gente chama. Então, realmente não é indicado a gente ficar manipulando essas lesões. Por dentro aí, doutora, assim, por exemplo, muita gente diz, acho que eu tenho uma espinha dentro do nariz. Acontece? Acontece. Pode ter dentro da orelha, né? Pode ter dentro do nariz, pode ter no couro cabeludo, né? Pode ter no colo, nas costas, na área da barba. Todas as regiões de pelo são regiões que podem ser acometidas com lesões de acne. Mas agora vamos dar continuidade no assunto acne com a doutora Ana Beatriz, por favor, entra na nossa salinha, doutora. Vamos continuar nosso bate-papo, que está rendendo aí, doutora. A pele é o nosso maior órgão que a gente precisa cuidar, é o nosso cartão de visita. A pele é o nosso cartão. Tem que cuidar, né, doutora? Tem que cuidar, está muito exposta, né? Então a gente sempre tem que Eu já cuidar. Falei aqui, doutora, eu tenho uma pessoa que a gente ama de paixão, claro, eu amo de paixão, né? É a mulher da minha vida, é a minha mãe, a dona Nadir, né? Ela disse assim,
filho, olha, eu me cuido. Quando eu fico na frente do espelho, eu fico uns 25 minutos me cuidando, passando aquele cremezinho assim. Ou assim, ela tem 70 anos, doutora, assim. Mas pensa numa pessoa assim, vaidosa, que se cuida. E tem que se cuidar, né, doutora? Claro que tem que se cuidar, né? A gente tem que estar se sentindo bem. Eu acho que é uma forma de demonstrar até carinho com a gente mesmo, né? A gente está se cuidando e está bem com a gente mesmo. Como é se cuidar? Como é cuidar da pele? Como é que cuidar da pele para evitar, assim, todas as faixas etárias, assim, para o aparecimento de probleminhas, principalmente de acne? O que é cuidar? O principal cuidado, número 1, é a utilização do filtro solar. Né? Então, a gente tem que criar o hábito de usar o filtro solar. Eu acordo e tenho que colocar já, doutora? Tem, igual escovar o dente. Então, acordei, né? Eu tomei meu banho, enfim, lavei meu rosto, escovei meu dente, apliquei o filtro solar. Mas e que hora que entra o creme? Depois do filtro ou antes do filtro? Antes do filtro. Ah, antes? Antes do filtro. Não é qualquer creme também? Não é qualquer creme. Tem creme próprio, assim, para acne ou não? Tem, muitos. Tem? Muitos. Mas qual é o critério que eu devo adquirir? Principalmente, não. Preço não, né? Claro que não precisa necessariamente ser o mais caro, né? Não por isso. Mas o ideal é você procurar uma orientação, né? Um especialista, para detectar o tipo de acne que você tem, a forma como que está ocorrendo o processo e aí sim instituir o seu tratamento. Então coloca um creme e depois coloca o filtro solar. Exatamente. Isso faz-se todo dia? Todo dia. Ficando em casa ou indo para a rua? Ficando em casa ou indo para a rua. Olha que maravilha, gente. É isso que a gente... Doutora, tipo assim, é claro que a alimentação também influencia, né, no surgimento da acne, doutora? É muito controverso, né? Os estudos mostram que antigamente acreditava-se que não, hoje em dia a tendência é que sim, né? Então, carboidratos de alto índice glicêmico, ricos em açúcares e derivados de leite podem produzir um excesso e uma piora da acne. Entendi. Doutora, aqui as pessoas, não só eu que quero fazer pergunta, mas o santo povo de Deus também está interessado no tema. O povo aqui tem voz, doutora. Vamos, o povo fala. Olá, eu sou a Camila Mota dos Santos, sou da cidade de Garuva e eu uso bastante maquiagem e gostaria de saber se isso prejudica a acne. A Karen, como é que é? Nossa, não peguei nenhuma, mas está aceleradíssima, tá? Parece que eu falei que não. Aliás, é catarinense, então tem essa tendência, viu? Mas a gente agradece de coração. E daí, o uso de maquiagem excessiva aí, doutora? Hoje em dia existem maquiagens específicas para peles oleosas com acne, então pode ser utilizado sim, porém tem que retirar a maquiagem antes de dormir, mas pode utilizar sem problema nenhum. O Santuário Nacional é tão fantástico, tão maravilhoso, a gente é acolhedor, porque as pessoas que perguntam aqui de todo o Brasil, elas vêm aqui, a gente aproveita esse movimento dos romeiros e aproveita, você quer fazer uma pergunta no Saúde e Fé, as pessoas ficam contentes, então a gente tem essa variedade maravilhosa. Então, ao visitar o santuário, você pode, qualquer dia desse também, ser abordado com a nossa equipe para você participar aqui do Saúde e Fé. Mais uma pergunta. Meu nome é Ana Paula, sou de Divinópolis e gostaria de saber se devo acreditar que exista algum medicamento milagroso para a espinha. Eu devo acreditar, olha, né? Ela está um pouco ascética aí, doutora. Existe sim. Existe, né? Existem muitos tratamentos para as espinhas, né, para acne, e realmente, dependendo do caso, existe um medicamento muito potente, muito indicado. Tá, mas que tipo de medicamento? Injeções? Eu tenho que fazer aplicações de injeções, esfoliações? Que tratamento é esse? Primeiramente, vai buscar o médico, né, vai numa consulta, vai avaliar o seu grau de acne para instituir seu tratamento. Tem tratamentos em cremes, em loções, em sabonetes e tem medicamentos via oral. Ah, entendi, porque não é só o tópico, às vezes tem que... Às vezes tem que ter, daí tem que ter um acompanhamento realmente com exames de sangue, ver se tem indicação e realmente existe um tratamento muito bom para acne. Agora, eu gostei do muito bom. Muito bom. Agora, é um tratamento demorado ou vai depender também da área afetada, da situação, do biotipo da pessoa? Exatamente, depende muito do tipo de acne, né? Tem acnes que às vezes a gente controla durante uma vida toda. Né? E tem acnes que são geralmente no período mais de adolescência, né? Então a gente consegue ter um controle um pouco mais curto. Entendi. Mas, num geral, é um tratamento um pouco duradouro, longo. Um pouco longo. A gente pode dizer assim, para uma eliminação quase que total? Existe eliminação total. Existe. Em alguns casos, existe. Não significa transplante de
pescoço para cima, não, né? Não, né? Não precisa chegar a esse ponto, né? Não precisa. Mais uma pergunta aqui no Santo Povo de Deus aqui. Meu nome é Maria Eduarda de Campos Doriguelo, eu sou de Boituva e tenho 14 anos. E a minha pergunta é que eu tenho mania de estourar espinhas que aparecem no meu rosto, se isso pode gerar alguma complicação no futuro. Ela acabou de estourar uma na testinha, viu, né? Mas assim, eu fico muito contente que a equipe abordou adolescentes, justamente, que é essa faixa etária assim, mais propensa. Mais né, propensa, mais acometida, né? Realmente não é indicado, né, cutucar as lesões, espremer, apertar. Isso pode gerar cicatrizes no futuro, pode gerar uma inflamação maior no local, então a gente não indica. Além do Povo Fala, as pessoas também estão interagindo conosco através das nossas redes sociais. Por isso que vale a pena interagir conosco, viu? Pergunta surgindo aqui. Vamos dar um bom dia. Mais um bom dia especial para Marília Sebat, é de São Paulo, capital. Bom dia, Marília, que bom que você está aqui conosco. Bom dia, Frei Doutora. É verdade que, olha só, doutora, isso aí apareceu ele. O chocolate causa espinha, doutora? O vilão não é o chocolate em si, né? O vilão é a gordura e o açúcar, né? Então, se ele for, por exemplo, 80%, a chance dele causar é muito menor, né? Viu, gente? Assim, olha, deixa eu falar, né? Aquele chocolate, assim, que tem 80% de cacau é o chocolate bom, verdadeiro, até mais carinho, mas é o saudável. Exato. Aqueles de caixinha que a gente compra por aí, que a gente ganha de presente, é só açúcar e gordura. Isso não tem nada de chocolate, assim. É doce, faz bem, a gente quer comer mais de um, mas não tem nada ali dentro, viu, né? Esse sim causa espinha, né? Exato. A Maria da Glória, bom dia, Maria da Glória, ela que é de Recife, Pernambuco, representando a sua cidade. Deus te abençoe, Maria da Glória. O uso frequente de cremes e protetor solar pode favorecer o aparecimento de acne? Frequente, doutora? Se for um creme, um filtro solar incorreto para o seu tipo de pele, pode. Mas hoje em dia existem cremes e filtros solares específicos para quem tem acne e não causam acne, eles até ajudam. Para saber qual é o tipo de creme, etc., eu tenho que saber que tipo de pele que eu tenho. Exatamente. Né? Então, por isso, uma visita no dermatologista é fundamental. Fundamental. Para saber o tipo de pele. Para saber o tipo de pele, e aí ele vai te indicar qual o produto mais específico, tanto sabonete, cremes, filtros solares, hidratantes e a infinidade de tratamentos que existe. Que bom. Vamos dar um bom dia para o nosso amigo Lucas Arruda. Bom dia, Lucas. O Lucas que está representando o Rio de Janeiro aqui conosco no Saúde e Fé. Bom dia, Frei Doutora. Gostaria de saber se lavar o rosto várias vezes durante o dia ajuda a evitar acne, doutora. Aí, lavar o rosto, né? Água de novo, água com sabão. Lucas, não. Quanto mais vezes você lavar, pode piorar o seu quadro de acne. Então, no máximo 2 vezes ao dia. Uma pessoa, doutora, assim, que tem o corpo sua bastante, né? Isso também, o que representa isso? É uma oleosidade excessiva? Isso também favorece a pessoa que tem essa... Se for em regiões mais abafadas, assim, pode ter uma piora, mas não tem tanta relação com o quadro de mais produção de glândulas de suor e não de oleosidade, né? De acne. Então, isso não interfere em nada. Não interfere tanto, não. Vamos lá dar um bom dia. Ele que é de Guarulhos, São Paulo, nosso amigo Felipe Souza. Bom dia, Felipe. Deus te abençoe. É verdade que acne pode surgir em crianças? Existe idade mínima, doutora? Existe acne até em bebê. Em né? bebê, doutora? Então, bebês podem até nascer com lesões de acne no rosto, às vezes por uma parte hormonal do processo, né, da mãe, de passar para o bebê, enfim, tudo isso, né? E existem também acnes que são causadas por medicamentos, né? Então, existem alguns alimentos que pioram, existem medicamentos que desencadeiam a acne e não necessariamente só pela doença da acne em si. Ou seja, uma pessoa hipocondríaca, uma pessoa que gosta de tomar remédio, qualquer coisinha está tomando remédio, está se entupido de remédio, é uma maneira que o fígado está reagindo para a pele? Pode, doutora? existem corticoides, anti-inflamatórios, então existem uma gama de medicamentos que podem causar erupções acneiformes. Entendi. E não ser realmente a doença acne em si. O excesso de acne pode levar a edemas, inchaços aí, doutora? Não tão comum, Não. é mais o aparecimento de cicatrizes e, claro, em acnes mais graves, o aparecimento de cistos e nódulos, e eles se confluem, se juntam por debaixo da pele. Entendi. Isso pode acontecer. Mais uma pergunta, vamos dar um bom dia carinhoso à nossa amiga Luana Silva, de Santos, São Paulo. Bom dia, Luana, que bom que você está conosco aqui no Saúde e Fé. Deus te abençoe, viu? Por que quem tem ovário policístico tem maior tendência a ter espinha, doutora? Então, Luana, o ovário policístico, né, na verdade é
pode ser até uma síndrome em si, ela tem um aumento, uma alteração hormonal. Então, essa alteração hormonal de andrógenos favorece o aparecimento da acne nesse tipo de caso, e é muito comum. Eu lembro quando nós estávamos sentadinhos ali, doutora, a senhora falou assim, de gestantes, enfim, a pessoa está lá, a mamãe, futura mãe, do sonho da criança, enfim, ela pode, pelo próprio processo da gestação, desenvolver acne? Pode, doutora? pode. No processo? Pode, durante a gestação. Então, tem gestantes que realmente pioram o quadro de acne, né? E aí, realmente, os tratamentos são bem específicos, não é nem qualquer sabonete que pode ser utilizado. Entendi. Uma pessoa, de repente, sim, vai que está se tratando, eu tenho que falar essa pergunta, enfim, de repente está com um assunto mais delicado, um tema mais delicado aí, um problema mais delicado na pele, um câncer de pele. Junto com o câncer de pele pode surgir acne ou o tratamento, digamos assim, está fazendo uso de uma radioterapia, de uma quimioterapia. Isso bloqueia, né, a acne ou não? Não necessariamente. Podem acontecer até casos de formação de acne durante esses processos de doenças, mas aí a gente vai ter que realmente, né, pesar o caso e ver se vale a pena iniciar o tratamento de acne nesse momento mais delicado ou esperar um pouquinho, né? Para aquele adolescente, para aquela adolescente que está em casa agora, de repente, se vivendo aquele trauma, enfim, meu Deus do céu, quando é que vai pagar essa adolescência, para sair essas acne? Que mensagem, então, assim, para a mamãe que vive o sofrimento, que vê o sofrimento do filho, o sofrimento da filha, que mensagem que a senhora deixaria, doutora? Assim, procure um especialista, trate da pele adequadamente, não fique procurando soluções milagrosas, caseiras na internet, isso pode prejudicar a sua pele no futuro, né? Então, procure uma orientação correta e vai dar tudo certo, vai fazer da maneira correta, vai evitar cicatrizes no futuro e vai ter um tratamento tranquilo. E tem solução. E tem solução. E tem cura. E tem cura, tem isso cura. É importante. Acho que é a grande frase hoje. Tem cura. Tem solução e tem cura, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Ana Beatriz Schmidt, dermatologista. Tem 2 Instagrams aí para você anotar para entrar em contato, viu? Vale a pena. O primeiro é DR, de doutora Ana B. Schmidt, está na tela para você copiar, a gente vai deixar um tempinho, viu? E também o outro é @clínica DRA, né, de doutora Ana B. Schmidt. Clínica Doutora Ana B. Schmidt, está aí para você copiar, tanto o pessoal como o da clínica também. Doutora, eu queria imensamente agradecer, a senhora se comunica bem, muito simpática, eu tenho certeza que quem está em casa vai se cuidar mais e melhor. Os adolescentes, assim, vão assistir várias vezes esse programa, viu? Ótimo, se conseguir transmitir essa mensagem, foi muito válido. Que Deus abençoe. Amém. Aliás, antes de me despedir, eu posso lhe entregar um presentinho, doutor. Eu estava me esquecendo, o diretor avisou aqui. Meu Deus do céu. Olha o logo do Saúde e Fé, doutora. Não é bonito, muito né? lindo. Agora imaginou a senhora com o logo todos os dias aí no seu consultório, tomar aquele chazinho, aquela aguinha assim, a senhora abençoada, aceita, claro, aceita, uma assim, honra. Que maravilha. Muito obrigada. E junto com essa canequinha do programa São Peregrino, muito que é obrigada. o protetor contra o mal do câncer, assim, gostaria que a senhora levasse com muito carinho. Né? Muito obrigada, Frei. Muito que Deus obrigada. abençoe. Amém. Sim? Muito obrigado. Posso fazer mais uma vez uma oração? Com certeza. Que será maravilha, um gente. prazer. Que Deus abençoe. Amém. Viu?